Bom dia a todos. Que a paz do nosso Deus esteja com todos. Amém, pessoal? Vamos mais aqui. Hoje é na palavra do Senhor aqui, pessoal. Vamos falar sobre o trono de Deus e a localização do trono de Deus. Porque o que a pessoa pensa? Que tudo está muito longe, né? A ciência passa que tudo está anos-luz, sei o quê, quer dizer, como se Deus abandonasse aqui a terra, está tudo abandonado, né? Isso que o diabo quer passar através da ciência. Né? Que a gente está muito longe até do trono de Deus, do Espírito dele está aqui, mas o trono dele também, pessoal, não está longe. Vou mostrar para você. Nós vamos falar o segredo da Via Láctea. Mas primeiro vamos aqui em Isaías, Isaías capítulo 6. Olha o que diz Isaías. No ano em que morreu o rei Urias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada uma tinha 6 asas. Com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Amém, pessoal? Então você pode ver que Isaías ele teve a visão do trono de Deus, entendeu? E eu vou mostrar para você que você também, você pode ter essa visão, porque Deus quer revelar tudo. Porque o que acontece com os anjos caídos? Ele atuou na humanidade de forma para esconder as coisas de Deus, dos escolhidos, para você não ter acesso e nem a visibilidade das coisas de Deus. Mas nada oculto que não seja revelado, é tempo de revelação, pessoal. Jesus, ele está mais próximo que você pensa. E nós vamos falar do trono, não estou falando do trono do coração. Primeiro você tem que fazer o trono dele dentro de você, né? Entendeu? Você tem que fazer o trono dele, aceitar o seu Jesus, colocar ele dentro da sua vida. Né? O Criador, o Messias, entendeu? Aceitar ele na sua vida, porque só ele pode te salvar e só ele pode tirar você aqui da Matrix. Entendeu? Então, a Via Láctea. A Via Láctea, pessoal, nada mais é do que a muralha do trono de Deus. Quando Isaías teve essa visão, foi aberto para Isaías. Então, quando você olha com os olhos espirituais, você também vai ter a visão do trono de Deus. Então, quando você olha para a Via Láctea, lá no céu, você olhou para a Via Láctea, você viu que é clarão, que você viu, a Via Láctea é uma muralha de gelo. Essa muralha de gelo foi formada na guerra que teve, quando teve a guerra com Lúcifer e seus demônios. Quando teve essa guerra no céu, que Lúcifer queria invadir o Aion, então foi feita a Via Láctea, é uma muralha de gelo. E Deus se elevou à montanha sagrada, que é o trono dele. A montanha sagrada que fica na Ursa Menor. Então Deus se elevou, ela foi elevada. Quando o cientista fala que tem um buraco negro no meio da Via Láctea, você vê que é clarão. No meio da Via Láctea você não vê um clarão? Ele já é o clarão do trono de Deus, pessoal. Quando você olhar para o céu agora, você vai olhar com outro olhar. No meio da Via Láctea tem um clarão. Aquele já é o clarão do trono, porque ele foi muito elevado. O cientista fala que é um buraco negro, porque o buraco negro é o portal que te leva você até o trono, entendeu? O buraco negro é o portal. É como se você passasse do mundo para o outro. Você passa do mundo, você vai passar do Kairos para o Aion, entendeu, pessoal? E nós estamos aqui no Cronos. E do Cronos você está vendo ali, a Via Láctea está no Kairos. Então você está vendo ali aquela claridade. Então aquele clarão no meio dela é o clarão do trono. Que é muito poder. Então os serafins ficam em volta dele. Os serafins são os anjos mais elevados, entendeu? Então é eles que guardam o trono. Então está lá na mão. O trono foi elevado na guerra que teve com os anjos no céu, que Lúcifer queria dominar sobre tudo, né? E cresceu o olho, querendo sentar o trono acima das estrelas, justamente é aí que ele queria entrar, entendeu? Então houve essa guerra, então foi feita essa muralha. Então a Via Láctea já é a muralha do trono, é a muralha do trono. A Via Láctea é cheia de gelo, é cheia de cidade, pessoal, cheia de muros, cheia de construção, palácios, entendeu? Aonde ficam os anjos protetores, entendeu, pessoal? Então, isso é a Via Láctea, muralha da montanha sagrada, é a muralha do trono, a Via Láctea, porque aqui é a visão que Isaías teve. E lá em Salmo, olha só, olha que poderoso. Então, qual é a base do trono de Deus? Nós estamos falando do trono e eu vou falar para você agora também
Vou explicar para você sobre os planetas, pessoal, que não é planeta, são anjos caídos. E cada um é uma nave, um portal, hein, pessoal? Olha só. Aí diz aqui em Salmo, ó, olha o poder do trono, olha só. Salmo 89. Benignidade do Senhor. Aqui no 89, 14. Aí diz assim, ó, justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Então, qual é a base do trono? Uau, eu quero ter salvação. Você quer? Então, essa é a base do trono, para você chegar, entendeu? Até o trono. Olha só, justiça e juízo. A base do trono de Deus é justiça e juízo. Entendeu, pessoal? E verdade e misericórdia vai adiante do teu rosto. Então, se você é uma pessoa de Deus, você tem que ser o quê? Uma pessoa que justa, que faz justiça. E a verdade e a misericórdia, ser uma pessoa misericordiosa, que vai adiante do rosto de Deus. Salmo 89, 14. Muito forte, pessoal? Então agora você vai olhar para o céu, então você já sabe a localização do trono de Deus, que comanda todo esse nosso firmamento, né, pessoal? O trono ele já está no Aion, e é que comanda todo o nosso firmamento. Entendeu, pessoal? O firmamento é onde você vê as estrelas, a Via Láctea e tal, tá lá, e já está no mundo espiritual, Kairos, entendeu, pessoal? E o trono já está no Aion, por isso que vocês falam do buraco negro, que é o portal que leva você até o trono, que o trono foi elevado devido à guerra, entendeu? Então, quando você olhar para a Via Láctea, você está olhando para onde? Para a muralha do trono. Muito forte, pessoal. Muita glória, sureda de canta, xide, canta lá, canta. Amém, pessoal? Muito forte. Então, agora, pessoal, olha o planeta. Quando você vem falar planeta, são tipo naves de anjos, pessoal. São guerra. Foi colocado esses anjos aí, entendeu? Tem anjo que foi colocado por Deus e anjo que o diabo colocou para guerrear. Por exemplo, Urano é a porta do abismo. É o anjo de Urano. Lá é um portal. Se você entrar lá, você vai lá no fundo do mar, onde está o Leviatã, entendeu? Tem um anjo lá, tem um anjo caído lá, entendeu? Netuno é outra porta também do abismo, entendeu, pessoal? Que teve uma guerra ali, que tinha um anjo ali, um anjo trabalhando para Deus ali, que o diabo prendeu ele e levou ele, mas Jesus soltou ele quando Jesus foi no inferno, quando ele estava na cruz. Jesus fez um monte de coisa quando estava na cruz, pessoal. Entendeu? Então esse anjo, porque é uma porta do abismo que faz com que eles dominam aqui na matriz que faz o tempo. Amém, pessoal? Então, aí depois vem Plutão, né? Plutão, pessoal, é a porta do inferno. Por exemplo, se você morrer não é salvo, você perdeu essa, você vai entrar lá em Plutão. Por isso você já viu que aqui desenho os Plutos. Os Plutos são os cachorros do inferno. É os anjos em forma de cachorro, fica na porta de Plutão. Fica lá em Plutão. Se você entrar, você já vai encarar os cachorros do inferno, já vai levar umas mordidas. E lá você começa a descer. Quando a pessoa morre, pessoal, para o céu é no piscar de olho, mas para o inferno ela fica anos descendo, não tem como voltar. Para você ver o que é o abismo, porque a luz não chega. Então, você vai descer na lentidão e vai descendo. Nós estamos na terceira dimensão, você vai descer para a segunda, você vai descer para a primeira e até chegar ao abismo total. Entendeu, pessoal? Então, olha só, aí você entra lá em Plutão. Plutão, a porta do inferno. É os Plutos, os cachorros do inferno. Entendeu? Quando você vê que desenha os Plutos, você está falando de Plutão. Que é os cachorros do inferno. É tudo revelado, pessoal. A Matrix sabe de tudo. Os livros sabem, então eles têm que revelar através de desenho, através de filme. Então, Saturno é a nave do Satanás, pessoal. É a nave, é tipo um computador gigante, entendeu? É ali que, até quando Jesus estava na cruz, Jesus amarrou ele, pegou o Satanás e amarrou ele. Ele está amarrado no Sol central, com o campo magnético do Sol central. Então, ele tirou de lá e amarrou ele. Mas Saturno é a nave de Satanás, que é o Satanás, pessoal. Por isso é Saturno, entendeu? E ele está amarrado, entendeu? É tipo uma nave gigante, um computador gigante, onde ele controlava o tempo, que por isso foi colocado 7 anéis de querubim lá, pessoal. Diz que Saturno tem 7 anéis, porque foi 7 carruagens de querubim. E como ele vai ser liberado, aí quando que é Saturno que faz aqui as dimensões, então Saturno,
os querubins estão indo embora, já caiu uma dimensão, já não tem mais 7 carruagens lá. Me parece que não tem nem mais 6, mas só tem 5. Me parece que já caiu 2 dimensões. E esses anjos que viviam nessas outras dimensões são um tipo de corpo. Então, cada dimensão é um tipo de corpo. Esses anjos estão caindo. Por isso, nos Estados Unidos, os cientistas lá, já gravaram até voz no espaço de anjo caindo, porque eles têm que mudar de corpo. Então, quando o corpo vai engrossando, ele sofre muitas dores, porque Deus já começou o julgamento, pessoal. O julgamento já começou, as caídas das dimensões, a queda das dimensões, e vai cair tudo para a nossa dimensão, aqui na terceira. Nós estamos na terceira dimensão, a dimensão da matéria, onde a luz materializa. Tudo que você vê aqui é luz materializada, pessoal. Isso aqui é luz que sai lá do Aion e ela chega aqui, a materializa para fazer o nosso mundo, para fazer a matéria. Por isso que quando explode uma bomba, tudo vira fumaça, porque vira luz de novo. Entendeu? Onde explode uma bomba, tudo explode. Você é 90% água, o seu corpo é 90% água. A única real em você, sua glândula pineal, é onde habita, entendeu? 10% do seu espírito, que está lá no Aion. Então, aí o que acontece? Quando no arrebatamento, você vai ser tocado pelos anjos das pretas, que vai descer na velocidade dos anjos da luz, vai levar um choque, e essa água do seu corpo vai transformar em energia. No piscar de olho, virou energia. E quando você acordar, você já está lá no Aion. Você já está você já está lá na cidade celestial. No Aion, você vai estar lá na Nova Jerusalém, entendeu? Você vai estar lá na Ursa Maior, aonde é tudo aqueles que vão ser arrebatados, e quem morreu depois de Jesus vai para a Ursa Maior, e quem morreu antes de Jesus está na constelação da Ursa Menor. Então vai para o seio de Abraão, é lá que localiza o seio de Abraão. Tá aí. Então, pessoal, tudo está sendo revelado. Porque Deus está revelando tudo através, pessoal, da palavra, e tudo está aqui na palavra, pessoal. Eu não vou folhear a Bíblia aqui para explicar para você onde está, porque às vezes a pessoa, ela lê, mas não entende, entendeu? A próxima pregação aqui, eu vou falar para você sobre o filho pródigo. O que é o filho pródigo? Já vou adiantar para você que eu vou pregar sobre o filho pródigo. Toda a humanidade é filho pródigo, pessoal, né? Igual o pastor prega, que é aquele que saiu de casa, foi lá, representa também, mas todos nós somos filho pródigo. Entendeu? Que saímos do Aion e estamos aqui comendo bolota de porco aqui nessa matrix aqui, que tudo aqui foi contaminado com a energia do Lúcifer. Por isso Deus disse para Adão assim, maldita é a terra por sua causa, Adão. Porque quando Adão perdeu a batalha, Lúcifer contaminou tudo aqui, tudo é contaminado com a energia de Lúcifer. Então, por isso que tudo que é bom que você pegar, você apresenta a Deus, consagra a Deus. Porque tudo foi contaminado. Então, pessoal, vamos continuar falando dos planetas, né? Nós falamos até Saturno, né? Agora vamos falar de Júpiter, né? O Júpiter, pessoal, é o anjo que, ele não é caído não, é um anjo que representa Israel, entendeu? É um anjo de guerra, aquela batalha, entendeu? E tem várias luas, porque quando fala lua, pessoal, tanto os outros planetas também têm lua, mas a lua são anjos que estão dando segurança àquele anjo maior. As luas de Júpiter é os anjos que estão dando segurança a Júpiter, que é um anjo poderoso que representa Israel, é tipo um defensor da terra aqui, entendeu, pessoal? O Júpiter. Aquelas manchas dele é o poder do anjo, pessoal. É muita guerra, então dá explosão, entendeu? É muito poder que esses anjos têm. Então, Júpiter. Aí depois vem Marte. Marte é o anjo da guerra. Representa o anjo da guerra. É um anjo lá que representa a guerra. Que eles falam que vai para Marte, mostra que é deserto. Lá tem nada a ver, não. Você está filmando deserto aqui. Entendeu? Ninguém vai em Marte, porque Marte, Júpiter, está na quinta dimensão. Sol e Lua tá na quarta dimensão. Entendeu, pessoal? Então, só o único planeta que está na nossa dimensão é Vênus, que é o olho que tudo vê, que é aquele olho que se coloca lá que representa o anjo feminino, que está lá na maçonaria, naquele olho lá que está da maçonaria, entendeu, pessoal? Então, é o Vênus. Mercúrio é um anjo mensageiro, é um anjo que dá mensagem. Quando você vê, eles falam de satélite que passa para lá, passa para cá, entendeu, pessoal? Cometa que vai para lá, cometa, é tudo anjo mensageiro, pessoal. Quando você fala, cometa parou, cometa passou para cá, cometas são anjos, são uma batalha que está tendo no céu, é um anjo levando mensagem para o outro. Geralmente esses cometas aí são tudo anjos caídos, eles estão levando a mensagem um para o outro, entendeu? O que está de um lado leva a mensagem para o de lá.
porque eles não tem, é muito longe. Então, aí tem os anjos mensageiros. Então, cometa, você está sabendo agora que é anjo mensageiro. Pessoal, é tudo, Deus está trazendo a revelação a tudo. Amém, pessoal? Então, fique com Deus. Pessoal, a próxima nós vamos falar do filho pródigo, nós vamos falar forte. Hein? Então, hoje, você ficou aí com essa revelação aí, o que é a Via Láctea. Quando você olhar para o céu, você está sabendo que você está olhando para a muralha do trono. E aqui, clarão, no centro da Via Láctea, já é o clarão do trono de Deus, pessoal. E já baixou, tá? Porque nós vamos falar também depois dos 4 anjos que seguram o firmamento, e está movendo o firmamento. E tá, por isso, você está vendo que parece que as coisas estão abaixando, pessoal, porque os anjos estão movendo o firmamento. Amém, pessoal? Fique com Deus, Deus é contigo, pessoal. Como eu pensei, sucederá, como eu determinei, se efetuará. Lembrando, hein? O trono é juízo e justiça. Amém? E verdade e misericórdia vai diante dele. Então, seja uma pessoa justa. Amém, pessoal? E Deus é contigo. Ama o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro mandamento, pessoal. Que faz parte do juízo de Deus. Amém?